E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos aí à nossa parte 2 sobre sistema digestório, né? A gente falou na última aula sobre o que é a digestão, né? E fomos da boca até o estômago. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as glândulas anexas e sobre o intestino, os dois intestinos, no caso, o intestino grosso e o delgado, beleza? Vamos começar pelo fígado. Como eu falei na última aula, o fígado, ele não exatamente é um órgão ele não exatamente, sabe, a comida não exatamente passa por ele, mas ele é um órgão extremamente importante. Ele fica logo abaixo do diafragma, aqui, ó, logo abaixo do diafragma, fica logo abaixo do diafragma. E ele é importante por vários motivos. Eu gosto de chamar ele de o faz tudo do corpo, porque ele literalmente faz de tudo. Ele faz a desintoxicação do corpo, ele armazena gordura, armazena glicogênio, armazena. Cara, ele tem várias funções. E uma delas é exatamente produzir um líquido chamado bile. A bile é uma substância que, apesar de não conter enzimas digestivas, é o único líquido que participa da digestão que não contém enzimas digestivas, a bile ela participa ativamente da digestão e é extremamente importante. E por ser importante, ela tem que ser armazenada em locais específicos, e esse local específico do corpo chama-se vesícula biliar. É um órgão, assim, bem pequenininho, que fica logo abaixo do fígado, próximo ao fígado, e ela armazena essa bile. Ela vai guardar e secretar quando for a hora certa. Apesar que existem pessoas que não têm essa vesícula por qualquer motivo, que seja precisa removê-la por, enfim, pedra na vesícula, enfim, diversos outros problemas. Mas, enfim, no geral, a vesícula ela existe para esse armazenamento da bile, beleza? Vamos lá. Agora o pâncreas. O pâncreas é um órgão que fica logo atrás do estômago. O estômago tá aqui na frente, não sei se dá pra ver direitinho, mas o estômago tá aqui na frente e o pâncreas tá logo atrás. É um órgão meio esquecido. Quando você pensa num órgão, você geralmente pensa no coração, no estômago mesmo, no pulmão, no cérebro, mas o pâncreas é um órgão meio esquecido. Mas ele é extremamente importante porque ele produz duas coisas importantes. Três, no caso. O glucagon e a insulina são dois hormônios que evitam, né, que controlam a glicemia dentro do sangue. Vou até anotar aqui, ó, glicemia. Glicemia. Ele vai controlar o índice de glicose que tem dentro do seu sangue para evitar que tenha picos de glicose ou, enfim, quantidades muito pequenas de glicose no seu sangue. Outra coisa que ele produz é o chamado suco pancreático, que esse sim auxilia ativamente na nossa digestão. Ele vai ser encaminhado ao intestino, já já a gente fala mais sobre isso. E dentro do suco pancreático vai ter quatro enzimas principais. São essas aqui, ó. A primeira delas é a tripsina, que serve principalmente para começar a quebrar proteínas. E proteínas. Às vezes também um pouquinho de. Oh, meu Deus. Polissacarídeos. Um pouquinho de polissacarídeos, mas, no geral, proteínas. Tem a amilase pancreática, que é só a gente lembrar da amilase salivar. A amilase salivar, como a gente falou na última aula, ela degrada carboidrato. Então a amilase pancreática vai ter essa função também, de quebrar carboidrato. Aquilo que não foi digerido pela amilase salivar, será digerido pela amilase pancreática. Tem a nuclease pancreática, que serve para quebrar ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. E a lipase. Lipase, ela vai quebrar lipídios. Dá pra perceber aqui, talvez não com a tripsina ou a amilase pancreática, mas a nuclease, lipase, geralmente o nome dela já dá uma dica do que ela se trata, do que ela vai atuar. Como eu falei, a tripsina e a amilase pancreática nem tanto, mas tanto a nuclease, a lipase, a gente vai ver outras mais pra frente, geralmente as enzimas elas dão uma dica do que elas fazem, então preste atenção nisso também. Vamos lá. Agora o intestino delgado. O intestino delgado é esse órgão que fica logo abaixo do estômago. Lembra que ele recebe o quimo, que é o produto da digestão promovida pelo estômago. Tudo que vem do estômago é chamado de quimo. Esse intestino delgado ele tem, no geral, 6 metros. Ele fica assim, dobradinho, compactado, de modo que ele consegue ter os seus 6 metros e não, sabe, ocupar espaço demais. Ele fica assim, compactadinho. Tem a principal função de absorção de produtos orgânicos. Tudo que for orgânico, no caso carboidrato, proteína, lipídios, tudo que for de substâncias orgânicas será absorvido no intestino delgado, beleza? Aí como é que ele faz isso? Dentro das paredes do intestino existe algo chamado vilosidade, que é o que está aqui embaixo, vilosidade. Pensa comigo. Imagina que isso aqui é um tubo, esse tubo aqui, esse cilindro que eu estou fazendo, seja uma porção do intestino delgado. Se você passar uma faca aqui, e você virar ele para sua frente, você vai ver que isso aqui, você vai ver isso aqui, essa cena, certo? Você vai ver essa cena.
Óbvio que não nessa escala, mas no geral você veria essa cena. Essas ondulações, essas dobras do tecido intestinal é chamado de vilosidade. Essa velocidade, se você der um outro zoom, mais um, você vai ver que ela é mais ou menos assim. E as velocidades elas são formadas por células epiteliais, que são aquelas células quadradinhas, assim, que a gente vê na aula de histologia. Elas são células quadradinhas, assim, que ficam na superfície dessas vilosidades. Lembre-se que eu sou de exatas, então não sei desenhar. Tá aqui, ó. E tá feio? Tá, mas dá pra entender. Essas células, elas são células de tecido epitelial de revestimento, tá certo? E elas são as formadoras dessas velocidades. Por que o intestino dessas velocidades? Porque se você tivesse um intestino liso e você estivesse passando com um objeto, pensa que esse quadrado aí seja, sei lá, uma comida, alguma coisa que você comeu. Ele passaria por aqui, mas ele passaria muito rápido. Ele passaria, só que grande parte dele não seria absorvida, porque é um espaço curto, é um espaço pequeno. Então, assim, se esse espaço fosse dessa maneira, percebe que ele tem. Vamos fazer de novo aqui. Aqui agora. Percebe que ele tem o mesmo espaço, ele ocupa o mesmo espaço. Mas se o objeto passar por aqui agora, ele vai ter que passar por muito mais parede de intestino, passar por muito mais processos para acabar o intestino. O que significa que ele vai passar mais tempo no intestino e, consequentemente, vai demorar mais ali, vai acabar tendo mais dele absorvido. Sabe? Mais do alimento que você está comendo, mais do que você está se alimentando será absorvido pelo corpo. Então é para isso que, então, pensando nisso, o intestino delgado tem essas dobras de membrana, de tecido, desculpa, para fazer essa melhor absorção. Beleza? Vamos lá. Agora vamos para as partes do intestino delgado. A primeira é o duodeno. É bem pequenininho, são os primeiros 25 centímetros do intestino delgado. Mas é a mais importante, porque é no duodeno que vai começar a mistura de suco pancreático com a bile e o chamado suco entérico, que é produzido dentro do próprio duodeno, que contém sacarase, maltase e lactase, que são enzimas digestivas para, respectivamente, sacarose, aqui para maltose e aqui para lactose. Lembra que as enzimas elas geralmente dão essa dica, assim, dentro, no próprio nome vai dar uma dica do que elas vão atuar, no que elas vão atuar. Então, na maioria das vezes. Peptidase, ela vai quebrar ligações peptídicas, ou seja, também vai agir em cima de proteínas, assim como a tripsina que a gente viu pouco tempo atrás. Então aqui vai agir em cima de ligações peptídicas, né? Ela vai quebrar essas ligações e formar os aminoácidos. São substâncias menores que são mais facilmente absorvidas, né? A proteína é uma substância grande e ela vai ser absorvida em formato de aminoácidos. E a nucleotidase, que vai quebrar nucleotídeos em nucleosídeos. Os nucleosídeos vão ser quebrados novamente nas bases nitrogenadas, fosfato, enfim, vai ser para ser mais facilmente absorvido também. Então, aqui vai ser nucleotídeos. Beleza? Simbora. E agora a gente vai para o resto do intestino delgado, né, que são as demais porções, que é o jejum e o ilho. Tem alguns livros, alguns autores que consideram como um único órgão, como uma única porção, jejum e ilho. Mas a gente vai tratar aqui como duas separadas. Eles recebem junto o quilo. Quilo é o resto, é o que sobra do que foi misturado no intestino delgado. Lembra que no resto do intestino delgado, né, no duodeno. Lembra que o que vem do estômago para o intestino delgado, para o duodeno, é chamado de quimo. E o que sai do duodeno para o resto do intestino é chamado de quilo, certo? Então aqui o quilo vai ser o produto do duodeno, beleza? Será o produto do duodeno, tá bom? E qual vai ser a função dele? Vai ser terminar essa absorção. Depois que o duodeno misturou com o suco pancreático, com o suco entérico e com a bile, o resto do intestino delgado vai fazer essa absorção, vai terminar essa absorção lá com as velocidades que a gente viu agora há pouco, né? Enfim. Aí no finalzinho tem o intestino grosso, que é esse outro órgão aqui, que faz a conexão com o intestino delgado por trás. Então aqui por trás vem, sobe por aqui, vai descendo até o renal de digestão, que é lá no ânus, enfim. O intestino grosso, ele tem como principal função absorver água. Ele vai pegar o quilo, né, que foi passado por todo esse processo, que passou por todo o processo gastrointestinal, e vai começar a absorver a água. Porque depois que tirou carboidrato, depois que tirou lipídio, tirou proteína, tirou todas as substâncias orgânicas, vai sobrar o quê? Vai sobrar água e sais minerais, os sais
inorgânicos, né? Substâncias inorgânicas, que será o que vai ser absorvido pelo intestino grosso, né? Aqui tá só faltando essa questão. Água mais substâncias inorgânicas, beleza? Outra função do intestino grosso é agora a formação do bolo fecal, né? Depois que tirou tudo que foi necessário, tudo que o corpo precisa efetivamente, vai ser a formação do bolo fecal, que por sua vez é composto de 2/3 de celulose, porque o corpo humano não consegue digerir celulose. É uma substância que não pode ser digerida. A gente não tem as bactérias que os herbívoros têm para quebrar essa celulose. Então, o mesmo tanto que você ingere vai ser o mesmo tanto que terá no bolo fecal. E os outros 1/3 será de bactérias. Lembra que o intestino ele tem bactérias boas, né, que atuam ali dentro para facilitar a nossa digestão. Mas quando elas estão em demasia, né, dentro do intestino, elas acabam sendo automaticamente liberadas dentro do bolo fecal mesmo. Então, enfim, 2/3 são de celulose e 1/3 de bactérias que estavam em excesso. Além de um pouquinho de pele, né, de tecido que descama, enfim. O intestino grosso ele é separado em 3, certo? O seco, que é a primeira porção, né, essa aqui inicial, que faz a ponte com o intestino delgado, que recebe, né, já o quilo. O cólon, que é a maior porção, né, tem o cólon ascendente, que é esse aqui, que sobe. Cólon transverso, que esse atravessa de um canto ao outro. Cólon descendente, que é esse que vai descer. E o sigmoide, que vai ser a última porção que vai cair aqui, o reto. É a última porção do intestino grosso, é a última que vai promover a absorção e também é aquela que vai armazenar o bolo fecal durante um certo tempo, até que se haja a liberação pelo ânus, que é o final da digestão, o final do trato digestório, né? Aquele que marca o final da digestão. E ele é basicamente um esfíncter. Ele tem 2 esfíncteres, na verdade. Um de cima, que ele é involuntário, que você não consegue controlar, e o de baixo, que é um esfíncter voluntário, que você vai controlando até que você possa, enfim, descarregar, né, todo o conteúdo que tá lá no reto. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz aqui por estar aqui com vocês, né? E é isso. Muito obrigado. Tchau, bons estudos.